De volta com o CJC Mais para todo o Brasil. E neste bloco nós vamos conversar, Carla Ribeiro. Vamos bater um papo com os nossos convidados de hoje sobre um assunto que é muito importante. E a galera de casa também precisa saber desse bate-papo do que a gente vai fazer aqui. A gente vai conversar aqui com a Kátia Figueiredo e a Célia Maria. Elas são responsáveis por uma associação que é responsável por cuidar de pacientes que possuem doenças de doenças reumáticas. E elas vão falar pra gente como tratar esse tipo de doença, como dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas que são portadoras. E vão falar com a gente tudo sobre esse assunto. Sejam bem-vindas, Célia Maria, né, que é a presidente. Tudo bem, Célia? Obrigada, eu agradeço a presença, eu agradeço participar do programa Carla e Brother Joe. A associação, ela é de pacientes com doenças reumáticas. Eu tenho artrite reumatoide desde os 11 anos de idade. Desde 9 anos. Isso, e a Kátia tem artrite também. Nós nos conhecemos no pré-natal das crianças, né? Quando a gente estava grávida. E desses assuntos nossos de criança, assim, das crianças, né, surgiu assuntos também da doença. Como eu tenho artrite desde os 11 anos, ela tem um diagnóstico já também há muito tempo, surgiu vários assuntos e assim várias dúvidas sobre a doença. E nós começamos a pesquisar e não tinha uma associação aqui no Rio de Janeiro. Foi quando surgiu a ideia de criar uma associação. Aí, Kátia, fala um pouquinho aqui pra gente também. O que a gente pode encontrar lá na associação? Porque muita gente tem esse problema, só que não sabe, né, se tem cura, se existe um tratamento. Cura com certeza tem, né? Mas se existe um tratamento específico. Tem gente que acorda sentindo muita dor mesmo, principalmente quando o tempo muda, não consegue nem levantar da cama direito. Isso tem algum tipo de tratamento? Conta aqui pra gente. Sim, tem sim. Usa esse daqui de mão. Doenças reumáticas em si, elas são doenças crônicas e não têm cura. Elas possuem um tratamento. Você tem uma vida normal. Eu tenho 18 anos de artrite reumatoide e no momento eu tenho uma vida normal. Não tenho problemas, não sinto mais dor, eu estou em remissão. A famosa que todo mundo sonha com a remissão da doença. Eu não tenho mais dor há 4 anos devido a um tratamento que o reumatologista conseguiu acertar para que o meu medicamento funcionasse. E dentre isso, eu passei 14 anos sentindo dor todos os dias. Meu Deus. Durante a gestação eu fiquei sem, que é a famosa, né, que ninguém tem a dor. Na gestação não tive dor. Como é que pode isso? Por conta do hormônio cortisol. Isso. E quando meu filho nasceu, ele nasceu 2 da tarde. Às 4 eu já estava implorando para pelo menos qualquer analgésico ali que me fizesse parar com a dor, porque foi terrível. E durante o ano todo dele, 1 ano foi os piores dias da minha vida. E desde então eu tive que parar de amamentar ele para começar o tratamento. Aí comecei com um tratamento mais intensificado, com medicações de última geração, que aí meu organismo aceitou e eu entrei na famosa remissão tão sonhada que todos os pacientes reumáticos sonham. E aí, através disso, a gente se conheceu no pré-natal, pessoalmente, e nessa busca de orientação, porque isso, nem sempre na consulta você tem toda a orientação necessária. Você, às vezes, sai de lá com um diagnóstico de uma doença crônica, que é o resto da sua vida. Mas e o quê? Como que eu posso viver? Será que eu consigo viver dessa forma? Sim, é possível, tem que se tratar. E quanto mais cedo você fizer o diagnóstico precoce da doença, principalmente a artrite reumatoide, que ela deforma, ela te deixa com deformidades. Eu tenho deformidades nas mãos. Geralmente aqui são todas as articulações? Sim. A artrite reumatoide, ela é uma doença, atinge a mulher na fase produtiva. Às vezes atinge criança também, que eu tenho desde criança. Então, é na fase produtiva, reprodutiva também, e na fase assim que a mulher está trabalho, filhos. Então, assim, ela atinge nessa fase. Então, assim, a nossa missão
é que o diagnóstico seja precoce, o tratamento correto, para evitar deformidades. E o paciente, assim, quando tem essas deformidades, muitas vezes o paciente tem que parar de trabalhar, são muitas dores. Então, assim, a nossa finalidade é essa. O paciente não ter uma vida normal, ter qualidade de vida mesmo tendo uma doença crônica. Então, assim, a associação, a gente realiza reuniões de empoderamento, de orientação para os pacientes, com profissionais da área de saúde, com médicos, fisioterapeutas, psicólogos também, tem advogados para orientar o paciente. Então, essas reuniões é muito importante que, assim, o paciente, quando descobre que tem uma doença crônica, o primeiro sintoma, assim, é o estágio de negação. Então, ele se nega que tem a doença e se nega a seguir o tratamento. Então, assim, a finalidade, a finalidade da associação é acolher esses pacientes, porque tem muitos pacientes da mesma situação que ele, que às vezes em casa, você está com preguiça, você não vai conseguir, você não quer fazer porque você está com preguiça. E não é isso. É muitas dores e o paciente não consegue. Então, assim, a nossa missão é essa, assim, orientar o paciente para que ele faça o tratamento correto e tenha, assim, não largue o tratamento, porque se você largar, assim, a deformidade, a doença vai voltar e ela volta, assim, de uma forma bem agressiva, né? E antigamente não tinham todas as medicações que tem nesse momento agora. Por exemplo, na época da Célia não tinha os famosos biológicos agora. E eles são medicamentos de última geração. Mas para você tomar um biológico, não adianta só você chegar, eu tive diagnóstico hoje, chegar no médico e falar, eu quero tomar um biológico. Não, não é assim. Você tem uma escala a ser seguida. Você tem os medicamentos, os Dimardes, alguns medicamentos mais simples que são baratos e têm uma eficácia tremenda no paciente. Então, você até chegar a um remédio mais forte, você tem que ter passado por uma negação toda de tratamento anterior. Então, é dessa forma. E a gente, através da associação, a gente tenta levar isso. A informação sempre bacana. E tirar dúvidas. É um grupo de ajuda mútua. Eu sou paciente também, então eu tenho dúvidas de algumas coisas. Então, por que não? O que eu posso buscar para mim, o que eu não posso buscar para outros pacientes? Então, eu busco a orientação para mim e a gente leva também, através da associação, para todos os pacientes. Porque o paciente empoderado, o paciente informado, ele vai seguir corretamente o tratamento. Então, assim, e a nossa associação, ela surgiu, assim, nós criamos um grupo no Facebook, tem mais ou menos uns 4 anos, mas a associação formalizada, documentada, ela vai fazer 1 ano agora. Então, assim, nós realizamos reuniões na Policlínica Piquet Carneiro. Então, temos o apoio lá da Policlínica, que nos cede o espaço, né, que é bacana, porque senão a gente não teria como fazer esse trabalho de voluntariado sem esse espaço. Então, assim, gostaria até mesmo de agradecer, né, se fosse possível, né, a Policlínica Piquet Carneiro, a direção da reumatologia por nos apoiar. E é um trabalho que, assim, eu recebo mensagens no WhatsApp. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem, mandei para ela, que assim, chorei até, porque a paciente falando para mim que antes ela sentia muitas dores e não tinha uma qualidade de vida, e que agora, depois que ela conheceu a Célia e a Kátia, primeiro agradecer a Deus, né? E depois a Célia e a Kátia pelo recomeçar. Então, assim, para mim, isso vale muito mais do que, assim, milhões de reais. Assim, isso vale muito, porque, assim, às vezes eu esqueço que eu tenho artrite reumatoide, porque se a gente está tão envolvida na situação... A gente trabalha quase que 24 horas por dia. A gente está tão envolvida em organizar os eventos, assim, com carinho, para oferecer esse apoio ao paciente, esse carinho ao paciente, que eu também sou paciente, então eu sei, nós precisamos ter um grupo para a gente se reunir, bater papo também, que a gente também faz isso de vez em quando, a gente tem as nossas festas de confraternização. Então, assim, participar de um grupo de apoio, eu acho que, assim, é muito importante para o paciente, tanto de doenças reumáticas como qualquer outra doença. Não, e é legal também por isso, porque às vezes o paciente, quando vai para uma consulta, quando ele descobre mesmo que está com a doença, ele fica tão
assustado que ele não tem coragem nem de fazer perguntas para o médico, com medo do que Sim. vai ouvir, não é? Ele já recebeu uma notícia tão triste, né, que abalou. Ele falou assim, não, eu não quero mais saber da doença, eu não quero mais saber de nada, vou seguir a minha vida. Ir lá com vocês, não. Quando eles compartilham, assim, não, peraí, ela tá conseguindo viver, então tem jeito para mim também. Então ali vai dando força, né? Sim. Isso vai dando, uma pessoa vai ajudando a outra. Eu acho isso muito bacana também. O trabalho de vocês é uma iniciativa muito bacana, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas ainda. E é bom a gente ouvir isso, Sim, não é? A gente está inteirado, saber sobre a respeito do assunto. E também, vocês se basearam também em trabalhos que já existem? Vocês conhecem alguém que também, que em algum outro lugar que desenvolve também o mesmo trabalho? Sim, sim. A gente, antigamente, existia no Rio de Janeiro o Gruparge, que era um grupo de apoio a paciente reumático. Só que ele terminou com a morte da presidente, então não seguiu à frente. Então nós ficamos sem nenhum grupo, de orientação. Tem alguns grupos pequenos, mas não um trabalho tão grande que abrangesse a maioria dos pacientes, com vários eventos. Por exemplo, na segunda-feira tivemos um evento de síndrome de Sjögren. É a síndrome que a síndrome seca, ela não tem lágrimas, ela não tem saliva. Eu tenho síndrome de Sjögren também, além da artrite reumatoide. A doença autoimune, que a artrite reumatoide é uma doença autoimune. Então, normalmente, quem tem uma doença autoimune, uma puxa a outra. Tem gente que tem lúpus e tem esclerodermia, ela tem artrite, tem três, tem três. hipotireoidismo e o Sjögren. Isso, o Sjögren. O jogo é que não sai lágrima? Isso, sai não tem lágrima, saliva, não tem Não sai lágrimas, lágrima? não Se eu te sai. beliscar, você não chora? Não sai. Minha mãe morreu, eu não chorei. É difícil, mas assim, a gente concilia, a gente tem que fazer o tratamento com o oftalmologista para você não ter uma úlcera de córnea, para você não ter outros problemas maiores, levando até a perda do olho. Então, lubrificantes, eu já tive úlcera de córnea, alguns problemas graves na visão. Você mesmo tem que estar lubrificando. Mesmo tratando, tem que ser intensificado. Tem que ter um tratamento, por exemplo, no meu caso eu tenho 3 doenças autoimunes, então é um tratamento multidisciplinar, com o reumatologista e o endocrinologista. E fora outras especialidades também, que é obrigatório o paciente ter sempre que fazer aquele check-up. Ainda mais uma mulher, tem que ir no ginecologista anualmente, fazer os exames preventivos de mama e dessa forma. Olha, e o tipo de tratamento é para a vida inteira? A doença, assim, a artrite reumatoide, as doenças autoimunes, elas não têm cura. Então, assim, é tratamento, é medicamentoso, é fisioterapia. Então, assim, não deve nunca abandonar um tratamento. E é verdade que quando o tempo muda também a dor é intensa? E varia de paciente para paciente. Às vezes isso é mito, né? Porque eu nunca tive problema no frio. Vou interromper você rapidinho, daqui a pouquinho você vai continuar sua resposta e dizer, né, se dependendo da condição do tempo, se muda ou não, tá bom? Pro próximo bloco. Então, galera, a gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Então, você que quer saber um pouco mais sobre esse assunto, não sai daí não, que a gente volta já já.